Companheiro José Teodoro, do Centro Espírita Sirineia. Boa noite a todos. É uma alegria enorme poder estar aqui novamente com vocês e participar desse banquete de luz. Isso tudo nós devemos a Jesus, não podemos nos esquecer de que é através dele que nós conseguimos as possibilidades para podermos aproveitar as oportunidades que o Pai nos dá. E com certeza no dia de hoje, a oportunidade como essa foi dada a um número muito maior do que os que aqui estão. Porém, as possibilidades para aproveitar essa oportunidade nós tivemos. Então, por isso só, nós já devemos estar felizes, com o coração aliviado, porque com certeza sairemos daqui hoje um pouco melhor do que quando chegamos. O tema dessa noite, para a reflexão que nós trouxemos, é um tema que, por si só, ele já desperta um conhecimento, já desperta a lembrança, já desperta a vontade da prática, porque é muito conhecido, é muito trabalhado, né? Mas só que a gente vai hoje procurar focar isso não tanto no que é, mas e sim em como realizar. Porque a grande dificuldade que nós temos, nós todos aqui, como encarnados nesse planeta, não é tanto saber o que fazermos para melhorar a vida espiritual nossa. E principalmente nós espíritas, que realmente temos conhecimento, sabemos, somos conscientes da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Somos espíritos eternos. E nós estamos aqui exatamente por isso. E por um breve período, que aqui passaremos, nós temos a missão para podermos desenvolver esse crescimento espiritual. E o que vem a atrapalhar, uma série de detalhes que nos atrapalham, porque essas ferramentas maravilhosas que nós temos disponíveis para o crescimento, muitas vezes elas não são utilizadas, porque não nos é passado a maneira prática, real, de poder trabalhar isso. E a caridade é uma delas. Se nós observarmos todo o trabalho de Jesus, toda a missão dele, tudo o que ele pregou aqui, tudo o que ele exemplificou, e também todos os outros missionários, espíritos evoluídos que aqui passaram e que estão atualmente aqui atuando, todos eles trabalham, resumidamente, em prol da caridade, demonstram isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar é que a caridade, na sua essência, ela já traz uma definição muito prática, muito lógica com relação a isso. Nos diz que caridade é a propensão, a tendência que o ser humano tem de estar fazendo ações sem nenhuma intenção de recompensa ou reconhecimento. Essa é a verdadeira caridade. A gente já começa aí a diferenciar aquilo que muitas vezes nós nos empenhamos e interpretamos como um ato de caridade. Embora faça parte desse conjunto, mas, por exemplo, a bondade. A bondade em si não é a caridade, ela é apenas uma parte. O que a gente está querendo dizer com isso é que caridade não é um ato em si que eu faça e está praticada a caridade. A gente quer demonstrar que a caridade precisa ser percebida como um conjunto de ações que elas vão representar aquilo que é a caridade. Então, a gente começa, por exemplo, de uma questão do Livro dos Espíritos. Aliás, no Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec montou, né, codificou a doutrina, ele separou essa terceira parte do Livro dos Espíritos para apresentar as leis morais. E são 12 capítulos dessa terceira parte. E o 11º capítulo, o título é A Lei de Amor e Caridade. Então ali tem uma questão interessante. Aliás, duas nós vamos trabalhar hoje. Mas a primeira, a questão 886, a pergunta é: qual é o verdadeiro significado da palavra caridade segundo Jesus a entendia? Olha que pergunta. E os Espíritos respondem, está colocado lá, resumidamente, o seguinte: benevolência para com todos, indulgência para as falhas dos outros e perdão para todas as ofensas. Então aí já fica visto, segundo Jesus, não tenha dúvida, né,
que era alguém expert nisso, e que ele coloca que não é uma ação, é um conjunto de ação. Se nós adentrarmos um pouquinho aí, bem rapidamente, nessas 3 colocações que ele coloca, esses pilares para o que ele entende como caridade, parece que foge, mas aí vai demonstrar como é abrangente. Primeira coisa, quando ele diz benevolente, o que é ser benevolente? É ser bondoso, mas ela é apenas uma parte. Essa bondade está implícita para Jesus naquilo que ele pregou, na sua primeira palestra, na sua primeira apresentação pública, lá no Sermão das Montanhas, quando ele coloca, dentre todas as suas colocações, 8 bem-aventuranças. E ele coloca, entre elas, que aqueles que são misericordiosos, né, eles receberão misericórdia. Então, onde ele diz, sedes misericordiosos, porque os misericordiosos receberão misericórdia. Então, começa aí. O maior beneficiado é aquele que é benevolente, aquele que pratica a bondade no conjunto, é chamado caridade. E depois, quando ele diz para ser indulgente com as falhas dos outros, isso é aquilo que no dia a dia, muitas vezes, nós não damos importância. E nós, principalmente religiosos, que sabemos que devemos perdoar, sabemos que Jesus pregou, principalmente para Pedro, né? Quando ele disse que era para perdoar até os inimigos, mas não só uma vez, nem 7, que era para perdoar 7 vezes 70. Então, diariamente, nós teríamos que perdoar 490 vezes? É complicadíssimo, né? Mas então, o que ele está querendo dizer com relação à indulgência o indulto é uma parte do perdão. O indulto não é um perdão total. O indulto, para a gente entender melhor, a gente vai ver na própria lei, na própria legislação, ela existe uma prerrogativa para o dirigente de uma nação e ele possa, normalmente nos finais de ano, eles fazem os indultos, né? Indulto de Natal, indulto de final de ano, onde alguns apenados, alguns criminosos que estão detidos, né, que foram julgados, condenados, estão na prisão. Ele liberta eles. Mas aquilo não elimina a pena que lhe foi imputada. Só elimina o peso do fardo para cumprir aquela pena. O que isso tem a ver com o nosso dia a dia comum? Nós estamos praticando essa indulgência no dia a dia, no normal, nos nossos atos? Ou nós estamos julgando, penalizando, condenando pessoas em pensamento, em atitudes simples, né? Tipo, não me faça mais isso, e isso aqui é inadmissível que você faça. Jamais eu esperava isso de você. Então, eu não estou sendo caridoso, porque o caridoso é aquele que deixa. Quantas vezes nós, às vezes, nos irritamos com coisas que estão tão distantes da gente, que nós não deveríamos nem estar, mas nós estamos mentalizando, jogando petardos mentais para que aquela pessoa, né, não consiga um sucesso, para que aquela pessoa suma da vista, que aquela pessoa perca a condição que ela tem, o poder, o cargo que ela tem, tudo porque a gente está sendo contra. Então, a caridade está nisso aí. Então, ser caridoso não é praticar uma ação do bem. Praticar a ação do bem faz parte desse conjunto. Por que a gente está lembrando isso? Porque normalmente nós somos levados a estarmos sempre nessa vigília constante, sempre na defensiva. Vocês vejam quantas respostas nós temos prontas, muitas vezes sem nem ter que pensar, está no nosso inconsciente que a gente tem pronto para fugir de uma ação do bem, uma ação que beneficie o próximo. Como, por exemplo, aqui eu sei que não acontece, mas lá na nossa casa, quando precisa de voluntário e tal, então, quarta-feira, dia de reunião, passa alguém lá falando, sábado nós temos um serviço aí para fazer, precisamos de alguém para ajudar e tal, tal. Então, a pessoa que está fazendo a lista já fica preocupada, fala, nossa, já deu mais de 50, como é que vai fazer comida para essa turma, café para essa turma, passar o sábado todo aqui? Só que aí no sábado, desses 50 e poucos que se listaram, aparece só uns 10, 12. E uns 8 já vem dizendo, olha, eu vim agora, mas 10 e meia eu tenho que buscar meu filho na escola. A gente tem sempre uma resposta pronta.
quando precisa de um voluntário para trabalhar, é um ato de caridade trabalhar para o próximo. E é uma oportunidade que nós estamos perdendo, porque normalmente nós dizemos, olha, quando que vai ser nesse sábado? Nesse sábado eu não posso, mas quando for outro, conta comigo. Só que nesse eu não posso. Ou então, a gente diz que está sem dinheiro, sem tempo. É outra coisa. Normalmente nós não temos tempo para praticar a caridade. Então, essa questão de caridade, nós temos que entender que é um desenvolvimento interior. Ser caridoso é diferente de estar caridoso, que já é um grande avanço. E essa caridade tem duas vias, dois modelos. Tem quando a gente faz para o próximo e quando a gente faz para nós mesmos. Nós estamos sendo caridosos conosco ou nós estamos sendo carrascos, impiedosos? Principalmente, ultimamente, envolvido nesse chamado mundo contemporâneo, progressista, tudo, nós somos cobrados pelo quê? Pelo ter, não é pelo ser. E a verdadeira caridade, ela está na essência. E aí a gente entra na terceira parte que Jesus diz, que é perdão para todas as ofensas. E muitas vezes nós fazemos esse contrato diariamente, né? A oração mais rezada, qual é o Pai Nosso? Não tem aquela parte que a gente pede, perdoe todas as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem me ofende. Será que realmente eu estou perdoando? Então, já é um grande avanço quando eu estou me esforçando para perdoar. Mas esse não é o grande objetivo. Ser caridoso é chegar ao ponto de não ter mais que perdoar ninguém. Nossa, Zé, mas você está louco falar isso numa casa espírita. Por que eu tenho que perdoar? Já pensaram? Eu só tenho que perdoar uma dívida quando eu assumo aquela ofensa, quando eu assumo aquele débito. O momento, o dia que eu, como espírito, conseguir atingir um nível de que eu não me ofenda mais com as coisas, e isso a gente pode observar no dia a dia. Todos os religiosos, principalmente os espíritas, que são mais esclarecidos, vocês já observaram que no decorrer do tempo que a gente está dentro de uma doutrina dessa, se eu falo por mim, aconteceu, a gente começa a se livrar de alguns pesos que a gente trabalha, que a gente carrega, que nos dá muito trabalho, né? A chamada possessão, o chamado apego às coisas. Vocês já viram? Isso também faz parte do perdão. A gente tem que estar mais leve, mais livre. Vocês já viram como muitas vezes a gente não precisa mais ficar pedindo desculpa para os outros, porque primeiramente a gente deixa de ser grosseiro, a gente deixa de usar certas palavras que é comum na sociedade, como o palavrão, por exemplo, e depois a gente, desculpa que eu te falei que não tem nada a ver, eu falei sem querer, mas a gente vai se modificando, por quê? Porque a gente está se tornando mais caridoso, e a gente passa a ter uma postura mais leve, mais diferente, não necessita mais ficar usando palavras de baixo calão, como dizem, né? O famoso palavrão. A gente não precisa mais ficar gritando com as pessoas. A gente passa a olhar mais as pessoas nos olhos, a gente passa a dar mais atenção aos outros. Isso é ser caridoso, é o caminho da caridade. Amar ao próximo como a si mesmo é se gostar para poder gostar dos outros. Já observaram? Isso não tem nada a ver com riquezas em diversas áreas. Isso tem a ver com a riqueza da alma, do crescimento espiritual. Então é interessante. É um processo que nos leva a praticar ações pequenas que normalmente são desprezadas. Quer ver uma ação desse grupo, desse conjunto chamado caridade, fundamental, e principalmente ultimamente ela está sendo desprezada, como a maioria aqui, pelo visto, são todos do século passado, como eu, então vai entender o que eu estou falando, porque era muito usado, principalmente no século passado. Gentileza. A gentileza tem a mesma definição da caridade. E quem é aqui que nunca recebeu uma gentileza ou que nunca fez uma gentileza? E naquele momento sentiu uma energia enorme dentro de si, crescendo, que a gente não sabe, aquilo parece que vai explodir, parece que vai voar, uma felicidade verdadeira. Nunca aconteceu? Pelo menos uma vez? E de onde veio? E quando a gente começa, ela vai embora e some. Mas veja bem, olha a diferença.
A gentileza, ninguém sai e fala, "Ó, eu vou praticar uma gentileza hoje às 10 horas. Ou, hoje à tarde eu vou praticar uma gentileza. Hoje às 5 horas da tarde eu vou praticar uma gentileza." Ninguém faz isso. Por quê? Quem é gentil é espontâneo. Ela é uma ação oriunda da alma, não é do racional. Não é pensado, não é planejado. Por quê? Porque não tem nenhuma intenção de recompensa. A educação, a finesse é outra coisa. E a gente faz pelo conjunto de virtudes que nós desenvolvemos na sociedade, as chamadas virtudes humanas. E o grupo de virtudes humanas é enorme, é infinito. Por quê? Porque ele vai depender de uma série de coisas. Ele vai depender do nível intelectual, do desenvolvimento que a pessoa tem, cognitivo, do desenvolvimento da inteligência emocional, do desenvolvimento religioso, vai depender também das condições do ambiente em que vive, das leis daquele país, daquele costume. Então, o grupo de virtudes pessoais, as chamadas virtudes humanas, é enorme. Mas tem um outro grupo de virtudes chamada virtudes teologais. Esta só tem 3 virtudes. Teologais, que é teo, de Deus. Então, são 3 virtudes que nos facilitam a conexão com a espiritualidade. É através dela que nós conseguimos realmente fazer as orações, que nós conseguimos a conexão com a espiritualidade, quando estamos numa reunião como essa, com Deus. Estas, quais são as 3? Fé, esperança e caridade. Isso já está lá na Bíblia, nos Evangelhos. E a caridade é um dos termos mais utilizados no planeta Terra. Mais utilizado em todas as religiões, na filosofia, por exemplo, o ramo da ciência que trabalha muito a essência do ser, utiliza demais essa questão da caridade. Agora, a caridade, como nós vimos, ela está mais ligada à fé. Então, com isso, ela passa a ter uma conotação religiosa e muitas vezes ela é rejeitada, não é trabalhada. Essa aqui é a grande questão. Porém, a caridade, ela está presente em diversas listas e em inúmeros estudos. Né? Nós temos, por exemplo, vocês já ouviram falar dos 7 pecados capitais, muito antigo. E agora, no século V, 400 e poucos anos depois de Cristo, um poeta da religião, né, católica, né, romano, ele, Prudêncio, e ele desenvolveu as 7 virtudes capitais para combater os 7 pecados capitais. E para combater um dos pecados capitais, chamado avareza, ele escalou a caridade. Então, por aí vai. Todas as vezes que nós formos adentrar e verificar o que existem de estudo, por exemplo, hoje, podem digitar no Google, mas tem um monte uma infinidade de artigos colocados que são oriundos de estudos sérios, principalmente nos meios universitários. Inglaterra, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá, em todos esses países, eles fazem estudo. Estive lendo um mais recente agora, que foi feito na Inglaterra, não me lembro agora o nome da universidade, em que eles separaram o grupo de pessoas e foram verificando as pessoas que tinham mais hábitos de voluntariado, que é uma das partes da caridade. E verificaram que essas pessoas, no decorrer do tempo, elas, além de terem diminuído diversas patologias, principalmente as psicossomáticas, doenças relativas a estresse, relativas à ansiedade, relativas a tristezas, melancolias, essas pessoas desenvolveram mais alegria de viver. Estudo científico. E o outro grupo não, o outro grupo foi adquirindo cada vez mais doenças consequentes disso, desse grupo psicossomáticas, são aquelas doenças que são oriundas da alma, não é do corpo, não são transmissíveis, nada. Então, ao final desse estudo, que demorou 12 anos, eles chegaram à conclusão, tiraram um parâmetro. E agora eles estão continuando esses estudos para ver se isso se mantém e como é que a pessoa faz para se manter. Mas nesse nível, o que eles verificaram foi isso. Todas as pessoas, e essas pessoas todas eram voluntárias, então faziam o serviço voluntário. Então, o que eles
concluíram é que o voluntariado ele é benéfico para a sua saúde. Coisa maluca, né? Pensar numa coisa dessa. Mas e tem sentido, vocês já viram no dia a dia, na coisa mais comum, vocês já viram as pessoas que são mais sorridentes, mais felizes, ou pelo menos mais alegres, que são pessoas com menos problemas de saúde? Muitas vezes pessoas até bem desprovidas de bem materiais e tal. Às vezes a gente vê pessoa aí, tá tudo, você vai falar, está sorrindo, está tudo bem, a pessoa está numa pindaíba danada, você está conversando com ela, fala que está tudo bem, que está indo e tal. E a gente sempre pensa que estar bem é estar, né, com bela condição, a gente estar tranquilo. A verdade é só essa. O processo de ser caridoso é um processo que nos leva a uma melhor qualidade de vida, uma melhor condição de vida. Então, pensemos, raciocinemos. Só por isso, até por inteligência, por esperteza, vamos fazer a caridade nesses diversos pontos que nós falamos. No voluntariado é um trabalho de amor ao próximo. E casa como essa, todas as casas religiosas, mas principalmente as casas espíritas, são as que nos oferecem as maiores oportunidades. Mas a gente sempre fala, mas eu não entendo muito, eu não entendo muito do Livro dos Espíritos, não entendo muito de espiritismo, eu não posso fazer uma palestra, eu não posso fazer uma oração inicial, né? Eu sei que aqui não, porque aqui quando chama para oração inicial, levanta todo mundo, dá problema, né? Se escolher um, né? Lá na nossa casa é complicado. Quem vai fazer oração inicial hoje? Ninguém. Até se afunda na cadeira. Está perdendo uma oportunidade de fazer uma oração. Ai, mas eu tenho vergonha. Ai, mas eu não sei. Tá bom, então ajuda em outra coisa. Não sabe pilotar uma vassoura? Tem curso. Aqui o Valdir disse que tem curso de pilotagem de vassoura. Aprende a pilotar uma vassoura e ajuda a limpar. Olha, tudo limpinho, bonitinho. Isso é amor ao próximo. É dar uma melhor condição. Nós estamos aqui numa condição espetacular porque alguém limpou. E quem trabalhou, trabalhou no bem, para nos dar esse conforto, para nos dar essa condição. Perceba? Então, é coisa tão simples. Mas tem que ser um processo. Eu não posso marcar. Sábado eu vou lá, eu vou ajudar na cesta básica e tal, vou fazer um ato de caridade. Não, vou fazer uma bondade. Parte. Então, ser caridoso não é estar cristão. É ser cristão. E aí vem a grande modificação. Porque precisa ter coragem para isso. Além do preparo, precisa ter coragem. Né? Tem um outro capítulo interessante, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, o 15º capítulo. Né? Qual é o título dele? Fora da caridade não há salvação. E aí ele começa no primeiro capítulo dizendo, então o que eu tenho que fazer para ser salvo? Então está lá Jesus fazendo uma palestra para diversos escribas, doutores da lei e tal, e dizendo, aí um deles, e dizendo, né, nessa primeira parte, no versículo 1, ele está dizendo, explicando o que tem que fazer, como é que eu vou conseguir, o bem, a benevolência, o amor ao próximo. E ali, logo no finalzinho, levanta um daqueles chamados doutores da lei e questiona Jesus, né? Ele, como é que ele entende aquilo lá, né? Essa questão da caridade. E Jesus responde, com muita inteligência também responde, bom, vós que sois doutores da lei, deve saber como é que os interpretaste. Como é que você entendeu lá? E ele responde, eu entendi isso aí, que quer dizer, está escrito, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Jesus aproveita, e já entrando no versículo 2, Jesus conta aquela parábola do bom samaritano. A maior parte lembra, mas rapidinho, bem resumido. O samaritano era um povo muito conhecido naquela época de Jesus, em Jerusalém, em tudo ali, que eles eram de uma região próxima a Jerusalém, onde hoje é a Palestina, chamada Samaria, ou Samária. Então, Samaria era já tradicional, conhecida por ser um povo benevolente, por ser um povo bondoso, um povo caridoso. Então, essa parábola é o seguinte, Jesus narra, um viajante indo de Jerusalém para Jericó, na estrada, ele é assaltado. Um bando de assaltantes, de bandidos,
que roubam tudo dele, batem muito nele e largam ele lá, moribundo, semiconsciente, na beira da estrada. E vem vindo um sacerdote na época era da elite, né? E vem vindo um sacerdote. Quando o sacerdote vê aquele corpo daquele lado da estrada, ele simplesmente passa do lado de cá, se esfregando no barranco ali. Não sei como é que ficou a batina dele, né? Porque ele passou se esgueirando aqui, como muitas vezes a gente faz para fugir de um pedinte. O cara vem vindo lá no farol, levanta o vidro, uma baixada, uma disfarçada ali para ver, tal, para evitar que ele peça. Não estou sendo caridoso. Bom, aí passa o sacerdote e vai embora. Segue viagem. Daqui a pouco vem um levita, né? Os levíticos também eram da elite, né? E ele, mesma coisa, ele vê lá, segue o mesmo caminho do sacerdote. Até que vem um de Samaria, um samaritano andando. E quando ele vê, ele se dirige àquele lá. Chega lá, o acode, limpa as suas feridas, faz um primeiro socorro ali, até está escrito lá que ele limpa com água, joga vinho em cima, tal, coloca no seu cavalo, vai até a próxima parada, a hospedagem que tinha no meio do caminho, deixa 2 moedas com o dono da hospedagem e diz: cuide desse senhor, tudo que lhe for preciso lhe conceda. E se houver algum excesso nessa conta que ultrapasse esse valor, me aguarde que no regresso eu passarei aqui e vou recompor essa dívida. Então, aí Jesus cita isso e conclui para ele, no final desse versículo 2 do capítulo 15. Jesus conclui: faça isso, e aí terás a caridade, serás o caridoso e serás salvo. Porque a dúvida dele é o que devia fazer para ser salvo. Ou seja, ser caridoso não é aguardar que alguém venha pedir esmola. Eu me dirigir. Aliás, falando de esmola, também lembrando desse capítulo aí, dessa terceira parte do Livro dos Espíritos, né, do amor e caridade, dessa lei moral, tem uma outra questão, 888. E olha que quem responde também é um espírito chamado o eremita da caridade, é Vicente de Paulo. O que ele diz? A pergunta, né, primeiro. A pergunta é o seguinte: o que dizer da esmola? O que dizer da esmola? A pergunta é que às vezes é bom a gente lembrar disso, porque muitas vezes a gente fala: eu não vou dar dinheiro para esse cara, estou vendo que ele é um pinguço, eu não tenho nada a ver, vai trabalhar, eu me viro, eu tenho meu esforço, eu não vou dar. Então ele está dizendo exatamente o seguinte lá, que a gente tem que entender que todos os espíritos, encarnados ou não, eles vivem sempre sob a assistência de um espírito superior, que lhe provém de todas as necessidades. Quem quiser aprofundar, questão 457, 459 do Livro dos Espíritos, vai estar falando sobre essa questão. Muito bem, aí ele diz que a gente está sempre sob a tutela de um espírito superior, o nosso anjo de guarda, né? O protetor amigo, o guardião, que sempre nós temos rezando. Mas que também, nesse mesmo momento, nós temos espíritos inferiores a nós, que estão necessitando da nossa ajuda. Então, do jeito que nós pedimos, nós também temos que estar sempre olhando e distribuir para os outros. Então, ele diz que nós vivemos entre meio os 2 polos, um superior e um inferior. E isso é constante. Normalmente nós pedimos, normalmente nós lembramos, oramos para o nosso anjo de guarda, que é um espírito melhor, que nos protege, está certo. Mas é aquele que precisa da nossa proteção, que ele está abaixo da gente. Nós estamos fazendo isso. Ser caridoso é lembrar disso. Ser caridoso não é ir no dia 2 de novembro e lembrar dos mortos, rezar, muitos até ir, levar flor, limpar o túmulo que está um ano abandonado. Tudo bem, isso faz parte do ritual. Mas ser caridoso é ser benevolente também em pensamento. É orar para aqueles que já foram, que desencarnaram. Mesmo aqueles que nós não temos muita afinidade. O que diria daqueles que nós temos afinidade? Então está aí o verdadeiro caridoso. Em qual quantidade, em qual intensidade? Isso vai depender da evolução de cada um. Então, essa aqui é a grande colocação. Se nós adentrarmos na doutrina espírita, se nós realmente estudarmos, porque um dos grandes problemas para a gente entender é
que a gente normalmente lê. Muitos leem a Bíblia, leem os evangelhos, as obras da doutrina espírita, principalmente as 5 obras básicas, elas precisam ser estudadas. E é diferente de ler. Volto a dizer, a repetir, a leitura é fundamental. Quem está dentro de uma doutrina como essa e nem lê as obras, não tem como desenvolver nada. Ele vai ficar só na parte da religião, participando dos cultos, e isso, infelizmente, não vai melhorar a sua vida. Então, precisa começar a estudar. Mas estudar é mais difícil, primeiramente, que nos tira da zona de conforto. Ser caridoso também, normalmente, nos tira da zona de conforto. Essa ação que nós estamos fazendo hoje é sermos caridosos conosco, é propiciarmos ao nosso espírito. Nós saímos, do ponto de vista físico, como encarnados, nós saímos da nossa zona de conforto, que era muito mais confortável, muito mais proveitoso ficar no sofá, relaxar, com uma roupa bem tranquila, do que se preparar e vir aqui. Só que isso é uma mudança de comportamento, é uma transformação. E essa transformação também faz parte da definição e do ensinamento que os Espíritos passaram para Kardec. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no 17º capítulo, ele vai falar disso. O título desse 17º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, lembram-se? É Sede Perfeito. E ele vai falando que nós devemos ser perfeitos, procurar a perfeição. Não tem nada de orgulho aí, de egoísmo. Nós temos aí que procurar a perfeição, ser perfeito como o vosso Pai é. E aí ele vai seguindo no primeiro versículo, no segundo, no terceiro. Vai falando sobre todas essas questões que precisa. Cita lá que ser um bom espírita é igual ser um bom cristão. E quando ele chega no 4º versículo, qual é o título? Que é o último desse capítulo. Qual é o título? Os bons espíritas. E aí ele vai falar alguma coisa como é que é um bom espírito. E para arrematar aquela pergunta que todos conhecem, lá no final do 4º versículo desse 17º capítulo. Ele fala, como é que se reconhece o verdadeiro espírita? Lembram-se? É mais ou menos assim. Se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Que transformação é essa? Mudança de vida. O que nós estamos fazendo hoje denota um comportamento de alguém que está se transformando, no caso, moralmente, a transformação moral. Todos nós que aqui estamos nesse caminhar, com essa intenção, com esse objetivo e com esta atitude, porque não adianta só pensar. E aí, para arrematar, ele acrescenta o seguinte, qual que é? E também, além da transformação, e também pelo esforço contínuo que faz para tomar as más inclinações. Por que ele diz isso? É aquilo que nós estávamos falando, a dificuldade para se tornar caridoso. É porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui tem santinho? Não tem. Garanto para vocês. Não tem santo aqui. Simplesmente porque se alguém for santo, vai imediatamente ser retirado daqui e levado para outras dimensões. Porque lá em cima também é uma fartura danada de santo. Aqui não é lugar de santo. Então não é pecado, não é erro. É que nós estamos aqui exatamente por não sermos perfeitos. Por isso que nós estamos num plano de provas e expiações. Senão nós estaríamos em outro, simples assim. E cuidado, hein? Você virar santo, eles levam embora na hora, hein? Vai aguentando a ponta, deixa uns pecadinhos aí para as outras encarnações, porque eles levam embora na hora. Não pode ficar aqui não é lugar de santo. Então, é interessante a gente entender isso. Quando ele diz para domar as más inclinações, porque parte do pressuposto que todos nós devemos alguma coisa. Aliás, quem é aqui que não tem um pensamentozinho que diz, não, eu sei e tal, preciso melhorar. É o caminho. Então, meus irmãos, o que a gente está querendo colocar aqui é trazer para essa reflexão
reflexão de hoje não é tanto o esplendor, não é tanto aquilo que a caridade representa do ponto de vista da pontuação, do ponto de vista da classificação que a gente dá como um ato de amor. Isso todos nós sabemos. O que nós temos que entender é que só há um jeito, é se transformando. E como é que eu faço isso? Já que nós falamos, já que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, como é que nós fazemos isso? Um milagre? Como é que nós fazemos isso? Um grande acontecimento? É uma sorte? Não. Nós fazemos isso com aquilo que um filósofo já colocou no século V antes de Cristo. Olha, faz tempo, hein? Faz quase 2.500 anos que foi colocado aqui na face da Terra qual que era o meio para essa melhora. Quando Sócrates lançou Conheça-te a ti mesmo, e depois as doutrinas, as religiões transformaram o nome, mas não a essência, e passou a chamar reforma íntima. Ao fazer a reforma íntima, mesmo que não complete, mas eu já me torno mais caridoso. Por quê? Porque eu vou modificar a minha essência. E aí a gente vai fechando essa reflexão com aquilo que nós dissemos no começo, a definição de caridade. Caridade é uma ação oriunda da alma. Nós espíritas não temos dúvida o que é alma, né? Alma é o nome que se dá ao espírito enquanto encarnado. Questão 23 e questão 134 do Livro dos Espíritos esclarece isso com uma maestria tremenda. Então, nós sabemos que é uma ação da alma, não é uma ação do racional nosso, no controle, não, é da alma. Então, para que isso aconteça, nós temos que primeiramente fazer a transformação interior. E fazer isso é fácil? Aí já é mais complicado. Aí eu já não tenho muito como ajudar vocês, porque eu também passo um perrengue danado com isso. Não tem como, não tem. É difícil demais. Quem é que não sabe que tem que perdoar? Quem é que não sabe que tem que amar o próximo? Quem é que não sabe de tudo isso que nós falamos? Não falamos novidade nenhuma. A dificuldade é exatamente pôr em prática. Então, para a gente encerrar, vamos deixar também uma outra questão do Livro dos Espíritos, que ela é bem compatível, né, com isso que nós estamos refletindo hoje. Questão 361 do Livro dos Espíritos. Lá, Kardec vai perguntar, lembra que nós falamos de virtudes? Lá ele pergunta exatamente isso. De onde vem, qual é a origem das nossas virtudes? Boas ou não? E os Espíritos respondem, depende do espírito nele encarnado. Quanto mais evoluído for esse espírito, mais propenso às ações do bem será este ser. Muita paz a todos e que tenhamos todos hoje a graça divina de podermos ir para a nossa casa impregnados dessa energia que aqui estamos recebendo, para que assim, ao adentrarmos na nossa casa, todos os nossos móveis, sofás, cortinas, tudo fique impregnado dessa energia, e assim aqueles que conosco convivem também possam usufruir dessa bênção. Muita paz.